Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, desejo que sim. Meu nome é Jamison Simões, fiquei também conhecido como Pastor Simões. Eu estou tirando aqui esse tempo para conversar com você sobre algumas questões. Eu acho que o país hoje está precisando de um alumiamento, de uma luz sobre essa relação. Qual é a relação da religião? A religião pode caminhar junto com a política. Esse posicionamento político através das religiões tem contribuído para o exercício da democracia. Então nós vamos conversar aqui livremente sobre isso. Queria convidar você a curtir, a compartilhar, pode publicar num grupo do Facebook, vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Qual é o meu objetivo aqui? É distensionar essa relação que agora está antagônica entre religião e política, tá certo? Então nós vamos traçar aqui um panorama, ainda com grandes saltos históricos, mas eu vou tentar comunicar aqui com você da melhor forma possível. Você também pode interagir com a gente, pode deixar pergunta aqui, ou pode mandar pergunta direto para o meu perfil lá no Instagram, vai lá no @Pastor Simões, e aí a gente vai trocando ideia por lá também. Pode deixar seu comentário aqui, sua dúvida aqui, a gente vai respondendo na medida do possível. Então, perfil no Instagram, @Pastor Simões, você pode deixar lá no direct uma mensagem, a gente responde lá na maior brevidade que for possível, tá certo? Gente, eu queria primeira coisa do mundo, eu queria fazer uma coisa. Eu queria mostrar para você um texto muito rápido que está em Provérbios, capítulo 31, só para a gente dar uma alumiada aqui. Qual é a nossa função? O que é que eu acho que é a função hoje do povo, principalmente dos evangélicos, para o Brasil hoje? Provérbios, no capítulo 31, vai dizer o seguinte. Olha que texto impressionante. Vou lhe mostrar aqui. Vai falar sobre qual é o papel de uma liderança. Veja bem. Versículo 8 diz assim: Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Eu acho que a gente tem um papel fundamental numa desigualdade num país tão brutal e tão desigualmente apartado. A gente tem um compromisso ético, um compromisso de fé de estar ao lado daqueles que estão mais desamparados. O Brasil tem as maiores concentrações de renda, maiores concentrações de terra. A gente tem uma taxa de letalidade, de homicídio absurda. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas no maior país cristão do mundo. Isso é um contrassenso. Então, eu estou puxando esse cenário aqui para dizer que nós, eu e você que está me escutando, você que vai para a igreja todo domingo, religiosamente, que cumpre sua tarefa litúrgica, nós temos uma função ética nesse país, que é de promover o fortalecimento das instituições democráticas e, principalmente, o enfrentamento às injustiças. Esse é o nosso compromisso e talvez essa seja a missão mais árdua que a minha geração e a sua precisamos enfrentar. Bom, e diante disso, você deve ter aí algumas pessoas que vão dizendo: eu vou pegar o recorte da ministra recentemente. Ela disse: o Estado é laico, mas eu não sou. Palavras da ministra Damares. O Estado é laico, mas eu não sou. Ora, de onde é que vem essa compreensão nossa do Estado laico? Lá atrás você vai lembrar da Reforma Protestante. Foi ali que a gente começou a interpretação livre das Escrituras. A gente começou a desconfiar de que quanto mais arraigado tivesse a religião e o Estado se tornava tirano e a igreja se tornava cínica. Ora, a gente descobriu isso lá atrás na Reforma Protestante e por isso a gente defende hoje o Estado laico. Ali começou o Estado laico. Então, quando a gente começa a compreender que quanto mais perto do projeto de poder a igreja está, mais distante ela ficou de Jesus Cristo. E aqui eu queria fazer agora uma interseção muito cirúrgica. E aí eu queria convidar você para acompanhar esse raciocínio que é importante. A gente precisa diferenciar religiosidade, a religião, da espiritualidade. Eu gosto do Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, que é um lindo. Ele diz o seguinte: olha, a espiritualidade é o susto que todo ser humano tem diante da imensidão. A espiritualidade é como se fosse a poesia. A religião é a sistematização da fé. É a tentativa falha de sistematizar através de dogmas, através de confissões,
através de liturgias, aquilo que a vivência da espiritualidade faz. Bom, a espiritualidade vai me apontar para a dúvida, a espiritualidade vai me apontar para a imensidão, para a amplidão. A religião vai me fechar numa caixinha. É essa a diferença que a gente precisa fazer nesse exato momento. Sabe por quê? Porque a religião no Brasil tem um projeto de poder. E esse projeto de poder está muito arrumado e muito costurado com o mercado. A mão do mercado, que antes era invisível, hoje ela é corporificada nas igrejas. Quer ver? Observe os grandes canais de televisão. Você não acha assim estranho que os grandes canais de televisão pertençam a organizações religiosas? E principalmente religião de uma única matriz, cristã e neopentecostal. Ora, os grandes mercados, os caras construíram impérios a serviço de quê e de quem? Eles estão a serviço de quê e de quem? Por que as outras religiões, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, não têm um grande canal de televisão? Não pode parecer estranho, a gente não consegue estranhar isso. Inclusive, nesse momento, agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Qual é a grande contribuição dessas pessoas para a sociedade? A sociedade ficou mais pacífica? Nós melhoramos algum índice com a explosão de programas televisivos de cunho religioso neopentecostal? Nós melhoramos quanto sociedade? Não. O ódio tem sido aquilo que mais tem sido falado nos púlpitos, principalmente nesse último período do Brasil, do pós-eleição, do durante a eleição, propagação de mentiras. E você sabe do que eu estou falando. A mentira ganhou a eleição, as últimas eleições para presidente. A mentira venceu, propagandeada dos púlpitos. Então, a igreja se colou num projeto de poder junto com um grupo específico de pessoas dessa sociedade. É aí que nós, discípulos e discípulas de Jesus, precisamos nos posicionar. Ora, a gente segue um homem que viveu um tempo histórico muito duro, que foi da Palestina do século I. Não precisa ser um grande historiador para saber que o Império Romano e a paz romana massacravam homens, mulheres, populações e culturas inteiras. Mas dentro daquele período, um homem lá da periferia de Nazaré se insurge contra o Império, propagando uma nova mensagem de uma nova sociedade. Ora, ele foi morto, assassinado, torturado, passou por um julgamento mentiroso, preso, morto, torturado. Mas as pessoas contaram a história dele. E contaram de uma forma tão apaixonada que chegou até nós hoje. Nós seguimos, dedicamos a nossa vida a seguir os valores desse homem que morreu assassinado pelo Estado romano há quase 2000 anos atrás. Nós temos uma tarefa primordial e uma tarefa muito bonita. Transformar e inundar o Brasil com uma onda de justiça e de direito. Ora, para quem a gente deve ministrar justiça? Quem é que mais sofre? Você acha que Jesus estaria aonde? Ao lado dos ricos, dos poderosos que constroem mansões e que têm um projeto de poder? Ou ele estaria ao lado dos mais pobres, dos mais necessitados, daquele a quem a sociedade odeia? Bom, fazendo essa pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? Você vai tomar lado. E o lado que você vai tomar é o lado das pessoas que mais sofrem. É do pequeno agricultor que está ali espremido numa terra muito pequena, com pouca capacidade de investimento, e o grande latifundiário levando a riqueza da nossa nação e devolvendo muito pouco para nós. Nós precisamos defender a reforma agrária. Você que caminha em qualquer grande cidade desse país, vai olhar que a população em situação de rua aumentou. Em vez de julgar essas pessoas, a gente precisa criar condições para que essas pessoas vivam e vivam melhor. Você vai apoiar, inclusive, o movimento dos trabalhadores sem teto, que eles vão querer. É um absurdo que a gente tenha mais casas desocupadas que gente sem casa. Essa é a nossa realidade. Então você é da linha profética do profeta Amós, que vai dizer que é pecado e afronta aos céus que os ricos vão acrescentando terreno a terreno, casa a casa, terreno a terreno, campo a campo, até que eles sejam os únicos moradores da terra. Estão expulsando as pessoas do campo. Você vai estar ao lado dessas pessoas porque você segue Jesus. Ora, seguir a Jesus não é essas coisas que as pessoas querem dizer e que quem tem a mídia quer colocar a gente contra Jesus.
Você pode até não concordar com o que eu estou dizendo, mas você vai lembrar que o espírito do Evangelho que Jesus Cristo prega, ele chama para o amor e para a responsabilidade. Eu, como cristão, pastor evangélico, de uma pequena comunidade que se reúne numa pracinha aqui de Fortaleza, eu estou tentando fazer o meu papel, cumprindo aquilo que Jesus Cristo mandou. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essas pessoas precisam ser saciadas agora, porque quem tem fome não espera. Então, eu vou dedicar toda a minha vida e todas as minhas capacidades para que as pessoas não tenham mais fome num país rico como o Brasil. Rico, mas profundamente desigual. Então, eu queria convidar você, a partir dessa nossa breve conversa, nós vamos ter outros momentos, nós vamos ter outras lives, você pode sugerir tema, você pode acompanhar a gente no Jornalistas Livre, na Rádio Classista. Então, você pode ir lá sugerir temas, comenta, compartilha, manda para o tiozão do Zap, manda no grupo da família. A gente precisa distensionar o coração das pessoas. Mas, acima de tudo, a gente precisa comprometer elas com o direito e com a justiça. O que vai tirar o Brasil da crise é uma chuva, uma inundação de direito e um profundo compromisso com a justiça. Eu quero sugerir também para vocês, e aqui, essa lindeza de livro. A minha filha ganhou esse livro de presente, eu fui ler com ela. Minha filhinha tem 9 anos e ela é uma leitora muito assídua. Esse livro fala sobre mulheres extraordinárias que mudaram a história do Brasil. Aqui tem a história de Sônia Guajajara, tem a história da Marta, do futebol, tem a história da irmã Dorothy, tem a história da Maria da Penha, que é uma mulher fantástica. Por que eu estou indicando esse livro? Porque a religião vai dizer que as mulheres devem ter um lugar muito pequeno, uma participação muito pequena, muito limitada no ofício da religião. Mas Jesus Cristo chamou as mulheres para segui-lo e foram elas que serviram a primeira geração de discípulos. As mulheres estão construindo uma nova nação, uma nova compreensão da vida, que a gente vai precisar caminhar, se educar à luz dessa nova compreensão. Então, Jesus acolheu as mulheres. Quando os homens queriam matá-la, Jesus protegeu. Então, eu queria sugerir a você, senta com a tua filha, senta com o teu filho, lê sobre mulheres extraordinárias que mudaram a história do Brasil, tá certo? Então, essa é a minha dica, a minha contribuição. A Cristina adorou esse livro e a gente está sempre revendo para a gente se inspirar nessas pessoas que transformaram esse Brasil num lugar melhor. Tá bom?